nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração em que hoje recordamos Santo Amaro nesta comunidade, solenidade, dia de celebrar o homem que foi obediente, humilde, atento à voz de Deus e que foi, sem dúvida, um grande intercessor no seu tempo para os seus irmãos, mas também ainda hoje para todos nós que somos seus devotos, todos os que ao longo deste novenário aqui vieram orar, agradecer, pagar as suas promessas, oferecer aquilo que traziam consigo, dentro do coração, nas suas mãos. As orações nesta comunidade, neste lugar, nesta ermida, as orações transformam-se em massa, transformam-se em alfenim. E nós transformamos o nosso coração para fazer a vontade de Deus. É nesta hora em que nos encontramos com o Senhor Jesus, o Senhor da vida, o Senhor da história, em que nós pomos toda a nossa confiança nas suas palavras. É com Ele que queremos caminhar, como o fez Santo Amaro, que hoje invocamos. Porque somos pecadores, porque temos limitações e necessitamos do amor de Deus, reconheçamos as nossas faltas. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória
Oremos. Auxilie-nos, Senhor, como vos pedimos, a intercessão do glorioso abade Santo Amaro, e fazei que obtenhamos por sua intercessão o que não podemos conseguir por nossos méritos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para a verdade, se invocares a inteligência e chamares a prudência, se a procurares como prata e buscares como um tesouro, então compreenderás o tremor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca procedem o saber e a prudência. Ele reserva aos homens retos a sua proteção. É um escudo para os que vivem honestamente. Ele protege os caminhos da justiça, guarda os passos dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Palavra do Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Bendigo o Senhor por ter-me aconselhado. Até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. O Senhor é a minha herança, o
alegria plena na vossa presença, delícias eternas à vossa direita. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Reina em vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças. Habita em vós, com abundância, a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que hoje deve ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. São Bento foi o fundador desta ordem monástica que ainda hoje existe em todo o mundo, que surgiu num tempo em que os valores fundamentais da sociedade, os valores humanos, a lógica estava invertida. O que era importante estava esquecido. São Bento, que era um homem de leis, saiu, retirou-se. Estamos a falar do século V, em que o Império Romano do Ocidente estava em decadência. E São Bento retirou-se com um grupo de amigos para um lugar isolado. Percebeu que aquela sociedade não estava bem. Há alguma semelhança com os dias de hoje? Faz-nos pensar que há valores fundamentais, como a justiça, a solidariedade, o amor ao próximo, estão esquecidos. Porque o que pesa hoje é, sem dúvida, o querer, o acumular, em detrimento do ser. São Bento percebeu que o seu mundo estava em decadência, então sentiu necessidade de se retirar. E retirou-se para o Monte Subiaco, na Itália, e aí surgiu esta necessidade de formar uma ordem que se dedicasse à oração e ao trabalho. Escolheu como lema desta ordem duas palavrinhas simples: ora et labora, reza e trabalha. Há uma vida dedicada ainda hoje à oração e à contemplação, mas também ao trabalho manual. Ao trabalho, ao cultivo da terra, ao cultivo das vinhas, à criação de animais e, como em Portugal, à criação do famoso licor de Sinsverga, que é muito famoso. Depois há uma regra que aqui está pintada na Capela Mor, não é? Há um livro que está aberto e que diz regra, la regola, que tem vários capítulos, e o capítulo mais importante e onde São Bento se demorou mais a escrever foi o capítulo da humildade. Saberia que um monge que não era humilde teria muita dificuldade em viver no mosteiro. Uma pessoa que não é humilde também tem muita dificuldade em ser cristã, acredito eu, a ser um bom cidadão, um virtuoso cidadão, porque a humildade é muito importante. Se faltar a humildade, todas as outras portas fecham-se. Porque se existe arrogância, se existe prepotência, autorreferencialidade, autossuficiência, etc., a pessoa fica sozinha sobre ela própria e esquece dos outros. Foca-se só em si e esquece dos outros. Então a regra que depois foi acolhida pelos monges que aí depois foram seguindo foi sobretudo uma orientação, uma bússola para que cada monge se orientasse neste caminho de oração e de trabalho. São Bento dizia que a verdadeira oração não pode sair pela boca sem antes ter passado pelo coração. Aquilo que nós dizemos a Deus não pode sair espontaneamente pela boca fora, de qualquer forma, sem antes ter sido meditada, acolhida, mastigada, para depois podermos dizer ao Senhor aquilo que sentimos. O próprio São Bento, na sua regra, dizia: sempre que nós acolhemos alguém na nossa hospedaria, no nosso mosteiro, devemos acolhê-lo como se fosse o próprio Cristo. Ainda hoje é assim. Se alguém visita um mosteiro beneditino e se quiser permanecer algum tempo, pode o fazer. E é recebido como se fosse o próprio Cristo, que bate à porta. Como nos lembra o livro do Apocalipse: eu estou à porta e chamo, quero entrar.
Então, este hóspede que chega, esse peregrino, esse forasteiro, é visto como a imagem de Cristo. Aqui é um sinal de que a humildade, a hospitalidade são quase como sacramentos. Isto tudo para dizer que o homem que hoje celebramos bebeu de toda esta espiritualidade e muito mais. Santo Amaro. Não vim aqui para falar de São Bento, não é? Mas se nós não falarmos e não entendermos São Bento, vamos ter dificuldades em entender Santo Amaro, que foi entregue a São Bento com 12 anos de idade. São Bento, Amaro e Plácido foram entregues a São Bento para serem educados por ele. Numa altura em que a educação estava em decréscimo, em crise, porque os bons valores não eram transmitidos, como eu já disse, na época. Então, os pais, famílias nobres, romanas, entregaram estes meninos para serem educados. A primeira leitura é quase como se fosse uma referência dos provérbios, como se fosse uma referência a São Bento, que acolhe estes 2 filhos, e muito mais, e tantos outros, mas que as palavras do livro dos provérbios, quando diz, ouve meu filho os meus conselhos, é como se Bento estivesse a dizer já, e dando conselhos muito válidos para estes 2 discípulos e tantos outros discípulos que se juntaram depois em Monte Cassino. Santo Amaro e São Plácido, os 2 primeiros discípulos, muito amigos de São Bento, foram os cofundadores do mosteiro da Abadia de Monte Cassino. Digamos hoje é a casa-mãe dos beneditinos na Itália. E sem dúvida foi uma vida de crescimento, de maturação da própria pessoa, de aprendizagem, de cultivar as ciências sagradas, de encontrar sinais claros de renovação a partir da palavra de Deus, que às vezes nós hoje temos dificuldade. A pergunta que se impõe é esta: como é que um homem dedicado ao silêncio, dedicado à oração, ao recolhimento, pode atrair tantas pessoas? Era imensamente interessante se nós nos tocássemos, sobretudo pelo seu lado contemplativo, pelo seu lado de monge asceta, quem faz um percurso austero de vida religiosa, de vida consagrada para Deus, e não tanto focado nos foguetes, no ruído que o mundo às vezes apresenta. Não é? Santo Amaro ficou conhecido como o advogado das doenças dos ossos. Muitas pessoas recorrerão a ele nesse sentido, para serem auxiliadas, para serem curadas. Mas não podemos ver nele apenas e só um taumaturgo, um fazedor de milagres. Temos de olhar para ele como um homem da oração, da contemplação, da obediência, que às vezes é tão difícil de concretizar. A obediência a Deus Pai. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Dizemos, o Senhor é a minha herança, mas se calhar depois não queremos a herança que Ele tem para nos oferecer. Não é? Cantamos todos, Senhor, Tu és a minha herança. O Senhor é a minha herança, mas que herança é essa? Que todos sejamos felizes, que todos nos amemos uns aos outros, que façamos o bem uns aos outros. São Bento dizia na sua regra, nada deve-se antepor ao amor de Cristo. O amor de Cristo, como nos dirá também a palavra de Deus, o próprio São Paulo, o amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo envia-nos a irmos mais além, puxa-nos mais para cima, para fazermos mais e melhor, para deixarmos por vezes de ter uma vida cristã medíocre, baseada apenas e só em costumes e tradições que às vezes não trazem fertilidade à nossa ação enquanto discípulos de Jesus Cristo, discípulos missionários. Celebrar Santo Amaro é recordar um homem que foi, sem dúvida, obediente a Deus, à sua vontade, à vontade do seu superior. E, concretamente, naquele milagre que todos nós devemos conhecer, quando um monge estava a afogar-se num lago, São Bento pede-lhe imediatamente, vai socorrê-lo. Ele não pensou 2 vezes. Obedeceu ao mestre, pôs-se a caminhar, a correr, e quando tomou consciência estava a caminhar sobre as águas. Até agora só sabemos de 2 pessoas que caminharam sobre as águas. Foi Jesus e o outro foi Santo Amaro,
que caminhou sobre as águas para socorrer o monge que se estava a afogar. É um sinal de obediência, mas também um sinal de amor ao próximo, de cuidado para com o próximo. Talvez Santo Amaro tenha sido invocado desde aí como o advogado das causas sinistras, dos perigos, dos acidentes, das pessoas que fraturam os braços, as pernas, os ossos, etc, etc. E que aqui ocorrem imensas pessoas em gesto de gratidão para entregar as suas oblatas em forma de massa sovada, em forma de alfenim. É sem dúvida uma expressão daquilo que vai no coração de cada um. Como nós estamos aqui hoje, muitos certamente já o fizeram, outros não o fizeram, mas que recordemos-nos disto, trazemos certamente muitas pessoas no coração. Trazemos e carregamos muitas pessoas aos nossos ombros, no nosso colo, pessoas que estão a passar momentos difíceis, pessoas que estão a passar momentos de dor, de doença, que não encontram solução para os seus problemas. Nós, com toda a nossa liberdade, dirigindo-nos a Deus, pedimos a intercessão de Santo Amaro para todas essas pessoas que não veem solução para os seus problemas, que não veem a luz ao fundo do túnel, para que sintam de facto que Deus as ama, que Deus as pode curar. São Paulo, na carta aos Colossenses, dizia: revesti-vos dos mesmos sentimentos. Este foi o apelo que São Bento deixou, que Santo Amaro depois que sucede na ordem, e tantos outros monges, abades, que foram pedindo sem dúvida isto, tendo os mesmos sentimentos. Rivalizai uns com os outros no amor recíproco, na caridade, na paciência, na mansidão. Suportai-vos uns aos outros. Às vezes pode ser mal entendido. Suportai-vos pois paciência, não temos outro remédio, temos que levar com essas pessoas, não é? Não, suportai-vos é mais do que isso. Sede suporte, sede sustentáculo, sobretudo para ajudar os que estão para cair, para que não se sintam desamparados. Deus nos livre, se virmos alguém a cair e não fizermos nada. A cair, não só o seu corpo a tombar para o chão, mas a cair em tantos desvios, em tantos caminhos alheios. Sejamos inspirados por Deus e pelo seu Espírito, como foi sem dúvida Santo Amaro e tantos monges, e tantos homens e mulheres de boa vontade no nosso tempo. Não nos esqueçamos destes ensinamentos que o santo que hoje celebramos nos deixa. Ao olhar para ele e para a regra que ele traz na sua mão, lembremos-nos disto. É necessário fazer silêncio para reconhecer Jesus Cristo naqueles que estão à nossa volta. É necessário sentir que eu posso fazer da minha oração um trabalho e do meu trabalho uma oração. Ora et labora, reza e trabalha. Faz com que a tua vida seja uma oblação perfeita para ser entregue nas mãos de Deus. Mais do que dar coisas, pensemos que o Senhor espera que nós sejamos capazes de nos darmos a nós próprios aos outros o nosso tempo, a nossa escuta, a nossa amizade, a nossa atenção. Aprendamos com a humildade de Santo Amaro, aprendamos com a sua forma de ser, a sua simplicidade, a sua bondade, para que o imitando, sejamos neste mundo, sem dúvida, sinais da presença e do amor misericordioso do Pai em favor de todos, sobretudo dos irmãos mais castigados pela vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou com o Espírito Santo, do seio da Virgem Maria, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Vem o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, vem na Igreja, una, santa, católica e apostólica, e professa salvação para a redenção dos pecados, e e espera espera a ressurreição dos mortos. a vida de Deus. Irmãos e irmãs, oremos ao bom pastor que entregou a vida pelas suas ovelhas para que dê pastores à Santa Igreja e nos guie nos caminhos da verdade, cantando: Ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentes à voz do Espírito Santo, sejam santas em todos os seus filhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens, a quem o Senhor chama a segui-lo, para que, a exemplo de Santo Amar, imitem fielmente a Cristo pobre, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que os seus pastores e os seus fiéis deem testemunho da fidelidade a Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias da nossa diocese, para que sejam escolas do Evangelho, tendo por mestre o Senhor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os benfeitores e vivos falecidos de Santo Amaro e por todos os seus devotos, para que por sua intercessão o Senhor lhes abençoe e acumule de graças, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos volventes dessa festa, para que por intercessão de Santo Amaro sejam cumulados de bens materiais e espirituais por a alma dos seus defuntos e pelas suas intenções, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que na vinda de Cristo Salvador, Ele nos chame para sua direita no seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão do Abade Santo Amaro, concedei-lhe as graças que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Deus, apresentamos essas ofertas e junto com elas trazemos também os sinais da fé do teu povo.
Apresentamos esta vela acesa, símbolo da fé viva e da luz de Cristo que ilumina os nossos caminhos. Trazemos a Bíblia, a palavra que orienta a nossa vida e nos chama a viver segundo o teu Evangelho. Apresentamos ainda a imagem de Santo Amaro, nosso padroeiro intercessor, pedindo que o seu exemplo saibamos viver no amor, na caridade e na fidelidade ao Evangelho. Senhor, trazemos também essas peças de alfeninha de massa, sinais da fé simples e sincera do teu povo. Elas representam os nossos corpos doentes, nossas dores, promessas, lágrimas e esperanças que colocamos com confiança em tuas mãos. Trazemos o pão e o vinho, sinais da nossa vida oferecida, que se tornarão para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que o abade Santo Amaro nos obtenha a graça das ofertas colocadas,
sobre o altar se tornarem proveitosas à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a festa de Santo Amaro, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Senhor, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro, os gloriosos mártires, Santo Amaro e o beato João Batista Machado, e todos os santos e santas por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua caminhada na terra, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei as preces da família José e Lúcia Castro, e todos estes vossos filhos e filhas peregrinos deste espaço, e todo o povo por vós redimido. Atendei a todas as preces que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e também dos falecidos, do José e Lúcia Castro, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos cantar. Pai
Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes somos todos nós, convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso sou digno, que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo, aumenta em nós a vida eterna. Corpo de Cristo. Amém. Sangue de Cristo. Amém.
Graças e louvores se deem a todo o momento. Graças e louvores se deem a todo o momento. Graças e louvores se deem a todo o momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Deus Todo-Poderoso e Omnipotente, nos proteja pela intercessão do Abade Santo Amaro, para que ao recebermos o vosso sacramento de amor, possamos aproveitar as maravilhas da sua vida e sentir os efeitos das suas orações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nunca tinha participado numa celebração tão solene cantada. Depois de 38 anos de padre. É verdade. Com muitos cânticos, mas assim como hoje, e parece-me que isto é um sinal que através do padre Bruno, nós podemos dizer aquilo que o povo diz, encerramos com chave de ouro. Mas não para nos envaidecermos, mas para darmos glória a Deus através do seu servo Santo Amaro. Por isso quero agradecer e dizer o meu muito obrigado, em primeiro lugar aos colegas pregadores, Padre Marco Gomes, ao Padre Igor Oliveira, ao Padre José Júlio, que presidia a Eucaristia desta tarde, à 13h, e ao Padre Bruno, que esteve na terça parte do novenário e encerrou esta Eucaristia. Ao Diácono Henrique Lima, que muitas vezes presidiu a oração do terço no novenário e esteve sempre presente aqui no meio de nós. Aos acólitos, João Amaro, e ao acólito Arlindo, que agora, há alguns dias esta parte, esteve sempre aqui conosco e também muitas vezes participa nas Eucaristias da paroquial. Aos envolventes da mensagem anunciada durante o novenário e os dias de hoje. Aos vários grupos da paróquia que animaram as celebrações da Eucaristia durante o novenário e durante a vigília de ontem. Ao Grupo Coral de Santo Amaro, que animou o canto da Eucaristia da 13h, e a vocês, que tiveram uma celebração exigente, que também nunca cantaram tanto, até na oração dos fiéis. Pronto, é isso mesmo. Vejam como a celebração foi diferente. Já está a haver comentários ali para aqueles lados. A todos os grupos que neste espaço ornamentaram
esta beleza, este lugar, que além de ser sagrado, é belo. E também ao grupo que logo de manhã, quando eu cheguei aqui, estavam de vassoura na mão a limpar a ermida. É o cuidado que tenho. Às pessoas que quiseram manter o seu anonimato, que ofereceram as flores que estão aqui nesta ermida. À maordoma Ana Paula, que cedeu as instalações para que esta festa decorresse da melhor maneira. As instalações da Despensa Nova, que também a partir do ano passado e este ano tornou possível que as pessoas não olhassem para o império dizer escadas para subir, escadas para descer. E até para a equipa que estava a vender a massa, tinha outras condições. A Vitec, ao seu responsável, à sua equipa colaboradora, que além de permitir que este espaço hoje não fosse tão pequenino, mas se tornasse universal, porque havia todas as comunicações e depois as partilhas que podemos fazer, só vão fazer com que esta mensagem, com que esta celebração chegue a tanta gente, de modo especial aos nossos imigrantes, homens e mulheres que tiveram partir por este mundo fora, mas que têm a Ribeirinha no seu coração e têm São Pedro, Santo Amaro e o Beato João Batista Machado na sua mente. Aos peregrinos que durante estes dias, e de um modo especial ontem e hoje, afluíram a este espaço, que até, quando foi pedida a benção papal para este espaço, foi concedido como santuário. Claro que ele não é santuário oficialmente, mas é um espaço de peregrinação. E vejam que até muita gente ficou triste, à meia da tarde, já não poder levar para casa a chamada massa cevada, que segundo as entendidas dizem que tem um sabor diferente. Não sei, que eu gosto muito mais de chocolates do que de massa cevada. Às nossas filarmónicas que já estão a tocar para saudar este nosso patrono Santo Amaro, à União Católica da Serra e à Recreio dos Lavradores. A todos estes membros do Conselho para os Assuntos Económicos, às suas esposas, às suas famílias, que este ano terminam este triênio. E por isso também posso dizer que tiveram grande colaboração, mas eles próprios também fizeram um esforço como equipa, porque isto é fundamental. Não interessa só angariar fundos para manter os 3 espaços litúrgicos da nossa paróquia. É importante que haja alegria. E mais uma vez, mudando mesmo de instalações para a padaria da Feteira, houve uma animação, uma alegria, uma situação de trabalhar, porque como já muitas passaram, e a equipa anterior que trabalhou comigo, não é fácil fazer mais de 900 peças, fazendo aquilo com arte, fazendo aquilo com animação e criando esta beleza. Também quero vos dizer que está entre nós uma professora universitária do Porto que, por ouvir alguém da família, por ouvir falar desta festa, quis vir conhecer in loco tudo o que se passou. Ela esteve na padaria, ela esteve por estes lugares. E por isso acredito que também aquilo que ela investigou depois já de sair um dia em livro, e podemos ter a certeza que esta festa de Santo Amaro já não ficará meramente na Terceira, mas terão outros horizontes. Depois vamos receber a bênção solene e eu quero mais uma vez vos dizer a todos muito obrigado e que o nosso patrono Santo Amaro a todos abençoe e proteja em cada dia da vossa vida.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai, que hoje vos reuniu para celebrar a festa de Santo Amaro, padroeiro desta comunidade, vos conceda a saúde do corpo e da alma. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou de modo admirável em Santo Amaro a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. Ó Espírito Santo, que em Santo Amaro vos dê um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. Amém. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cada um toca o seu hino.
Não.